Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 4º encontro do Ciclo Internacional de Atualização e Infecção Ortopédica. Esse evento é uma iniciativa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Rio de Janeiro, SBOT-RJ, e da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, CIERJ, a quem agradecemos imensamente. Antes de iniciarmos, um aviso importante. A presença no encontro de hoje, assim como nos demais encontros, deverá ser registrada durante a sessão, o que pode ser feita pelo link afixado como primeiro comentário no YouTube, pelo QR Code exibido na tela e também impresso e afixado nas paredes do auditório. Além disso, foi enviado um link aos inscritos por e-mail. Porém, como ainda estamos com problemas no envio automático de e-mails pelo RedCap, para alguns domínios específicos, como o Hotmail, nem todos os inscritos receberam, mas quem tiver recebido pode usar o link do e-mail, tá certo? Lembrando que esses links ficam inativados após o término da sessão. Então, por favor, tirem um tempinho para registrar a presença, é bem rápido. Bom, eu tenho a honra de chamar ao palco hoje uma grande referência no Brasil e no mundo em assistência e pesquisa em infecção osteoarticular, o meu amigo Mauro Salles. O Mauro, vou apresentar ele. O Mauro é médico infectologista com mestrado em Biologia Molecular Aplicada de Doenças Infecciosas pela Universidade de Londres e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é professor adjunto da disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a EPM-Unifesp. É coordenador do curso de especialização em infecções musculoesqueléticas do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da EPM-Unifesp. É membro da Sociedade Europeia de Infecção Osteoarticular, IBGIS, e delegado dos Consensos Internacionais de Infecção Musculoesquelética de 2018 e 2005. É presidente também do Comitê Científico sobre Infecções Osteoarticulares da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom, o Mauro vai ministrar a palestra Tratamento Antimicrobiano Curativo das Infecções Articulares Periprotéticas, o estado da arte. Mauro, por favor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Tem câmera? Tem câmera, está sendo gravado? Então. Bom dia a todos, senhoras e senhores. É uma honra estar nessa casa, grande professores, muitas resoluções, muitos desafios do dia a dia. Então, por isso eu agradeço fundamentalmente a minha amiga, a doutora Juliana Arruda de Matos, uma grande e importantíssima médica nessa área de infecção musculoesquelética, mas eu também gostaria de anotar a importância de todos os outros professores, como Denise Marangoni aqui nessa casa, que também foi o pilar maior de todo mundo que resolveu seguir nessa área de infecção musculoesquelética nesse país. Muito obrigado. E todos vocês que estão nos ouvindo. Bom, feita essa introdução, e agradecendo mais uma vez a todos os colegas médicos que estão aqui no INTO, no Rio de Janeiro, foi incrível fazer olhar para trás sobre essa história do estado da arte de tratamento de infecções periprotéticas. Eu não sei se existe um estado da arte para o tratamento de infecção periprotética. Talvez eu pensei que seria melhor todos nós nos colocarmos numa posição em que nós realmente fazemos o dia a dia a nossa arte para tratar esses pacientes, tanto do ponto de vista cirúrgico, tanto quanto do ponto de vista clínico, tanto quanto do ponto de vista fisioterápico e a estrutura toda. Então, eu vou colocar um pouco da minha característica, da minha personalidade, da minha história sobre o tratamento das infecções em atropatia total infectada, que a partir daqui eu vou falar em PJI, que é uma coisa que a gente lê o tempo inteiro, que é Prosthetic Joint Infection, ou mesmo atropatia infectada, então vocês vão me ouvir falar dessas duas coisas. E para falar sobre o estado da arte, no meu olhar, não é possível fugir da ciência básica, porque eu faço e trabalho bastante com ciência básica no dia a dia das infecções ósseas
e as infecções com implantes. Então, para mim, ó, o chão que nós pisamos é completamente associado à compreensão da relação do micro-organismo nesse tecido, que é muito diferente, que é o osso, não é o sangue, não é a urina, não é a pele, é o osso propriamente dito, como os micro-organismos se comportam e como nós fazemos o diagnóstico e o tratamento de tudo isso. Então, contando a história, eu gostaria de solicitar a atenção dos senhores e a mão de vocês que estão aqui junto comigo, para que a gente possa caminhar neste entendimento que eu acredito ser o estado da arte no tratamento das infecções periprotéticas. Vamos lá, esses são os meus conflitos de interesse. Vai ter um pouquinho mais do que está escrito aí, mas nós vamos discutir todos esses caminhos. 2 minutos para falar de epidemiologia. Obviamente, nós sabemos que cada vez mais a população como um todo, não só pelo envelhecimento, está sendo submetida a cirurgias com implantes. Obviamente, os implantes ortopédicos são os mais comuns e infecta. E o que nós temos de epidemiologia no Brasil está muito associado a estudos científicos, porque no Brasil não existe um registro nacional, não existe rastreabilidade, nem nas artroplastias, que dirá nas osteossínteses, nas placas parafusos. Dito isso, não dá para saber exatamente com o que a gente está lidando, mas normalmente nós lidamos com isto, né? Com essas próteses infectadas. Esse é um caso muito interessante, porque é uma artroplastia total infectada precoce e aguda de uma paciente tabagista, mas jovem, e que o diagnóstico eu achei muito interessante entrar no intraoperatório. A imagem parecia um grão de arroz, é bem purulenta, mas, por incrível que pareça, o diagnóstico microbiológico foi apenas, entre aspas, Staphylococcus epidermidis e não Staphylococcus aureus. Incrível, Staphylococcus epidermidis fazendo pus. Bom, no estado de São Paulo existe uma rastreabilidade, sim. Então, nós rastreamos quase 500 hospitais do estado de São Paulo inteiro. Então, dá para ver que a taxa de infecção no percentil 50 das próteses primárias de quadril e joelho gira em torno de 50%, perdão, de 5%, desculpa. Gira em torno de 5%, significa dizer que nas infecções primárias a taxa de infecção é mais elevada do que a literatura diz, e é o que acredito. E aí, obviamente, nós temos a nossa personalidade brasileira, em que nós não lidamos no dia a dia com a maioria das infecções sendo causadas por bactérias que são muito conhecidas no norte global, que são os Staphylococcus aureus muito sensíveis. Aqui nós temos outros cenários nesse trabalho de doutorado da Raquel, que já esteve aqui. Raquel Bandeira da Silva é nossa amiga pessoal também. Viajamos por aí para discutir e aprender sobre isso o tempo inteiro. E a Raquel, nesse estudo, mostrou uma alarmante frequência de infecções por bactérias gram-negativas multiresistentes. E os fatores de risco estão aí, no dia a dia, a presença de complicação, infecção precoce e assim por diante. Mas não são as próteses infectadas só no Brasil. Esse é um estudo, por exemplo, da Alemanha, que mostra a prevalência cada vez maior de Staphylococcus coagulase negativos resistentes e bactérias gram-negativas. E esse é um outro estudo mais interessante ainda, porque ele também contempla os americanos, mostrando que as infecções por bactérias gram-negativas, que parece estar crescendo por lá também, é fator de risco para complicação e para falha de tratamento. Dito isso, no meu olhar, funciona aí um olhar bem pessoal. No meu olhar, como identificamos, como construímos um pensamento para lidar com esses pacientes na prevenção, no diagnóstico e tratamento. Primeiro, a base de todo infectologista é microbiologia, e a microbiologia começa com os postulados de Koch. Se você acha que é uma infecção, tira um pedacinho ou um líquido e coloque numa placa ou num animal de experimentação e veja se esse micro-organismo faz uma infecção. E depois vem esse indivíduo, que é o mais importante, no meu olhar, do século XX para cá, que chama William Costerton, que é um microbiologista que começou a mostrar que aquele lodo que aparece nas florestas, pregado nas árvores, ou aquelas bactérias que estão ainda se multiplicando do lado dos vulcões e conseguem sobreviver até hoje, também fazem infecção em humano. E essa forma de defesa desses micro-organismos faz com que eles sobrevivam em qualquer ambiente,
sobre qualquer circunstância, ele deu o nome de biofilme. E biofilme está completamente ligado às infecções ósseas e também às infecções associadas aos implantes. E a partir daí, esse outro indivíduo, Zimmerli, um suíço e nossa geração, cresceu com esse indivíduo. Eu sou muito grato a esse indivíduo porque ele deu uma luz para eu compreender especificamente esse tipo de problema de saúde, que é o Zimmerli, e que nessa publicação do começo dos anos 2000, mostrou para a gente qual era o melhor caminho para tratar essas infecções, mas eles tinham muitos estudos previamente. Então, a eficácia do tratamento antibiótico nas próteses está provavelmente associado à escolha e à qualidade do procedimento cirúrgico, claro. O tratamento cirúrgico vai direcionar o nosso tratamento com antimicrobiano, tanto quanto a microbiologia de boa qualidade. A terapia empírica, se não for possível identificar prévio, vai ter que ser construída com o dado do controle de infecção e da infectologia, ou seja, epidemiologia, e aí a gente seguir as diretrizes, mas existem várias outras variáveis. Como eu citei para os senhores, no meu olhar, a arte desse tratamento, desse manejo médico, começou com o Zimmerli. Então, o estado da arte começou ali, e a partir daí ele começou a traçar conceitos. Então, ele classificou as infecções em precoce, intermediária e tardia, e fez um relacionamento entre clínica e microbiologia. Por exemplo, as infecções intermediárias com Cutibacterium, que é um micro-organismo que eu trabalho bastante, e também os Staphylococcus coagulase negativo, e também estabeleceu uma forma de tratamento. Isto não existia. Cada um fazia o que queria. No começo dos anos 2000, para frente, e esse indivíduo começou a traçar, junto com os colegas de Basel, ortopedistas, a forma de tratamento cirúrgico associado a tratamento com antimicrobiano. No geral, hoje em dia, nós tratamos por 12 semanas, mas quando nós começamos, o tratamento era de 1 ano, IM, intramuscular, comumente, 1 ano, todo dia recebendo antibiótico IM, IM um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui, e assim por diante. Quando não, os pacientes ficavam com catéter durante muito tempo. Claro que ainda existem essas situações, mas isso é mais raro. Bom, dito isso, então, nesse começo, a gente começou a entender que os pacientes devem ser trabalhados com microbiologia, e quando a microbiologia não é boa, muito provavelmente está associado à falha de tratamento. Então, senhoras e senhores, esta doença não é de uma pessoa, de uma especialidade médica somente. E a partir daí, nessa construção, nesse grande instituto e fundamentalmente nessa forma de estarmos presentes aqui, graças a Juliana Arruda de Matos, que nos colocou em conjunto nesse evento, deixa claro para todos nós que se não trabalharmos juntos, não é possível resolver o problema desses pacientes. Devemos tirar um pouco dos nossos egos médicos do dia a dia e entender que sem esse casamento não funciona. Ou seja, a microbiologia é fundamental. Vários estudos deixam isso claro. Esse estudo, por exemplo, mostrou que isso é um fator de risco independente quando a cultura é negativa para a falha também. Outros estudos, por exemplo, não foi capaz de mostrar essa diferença, mas quando você pega os estudos maiores, quando você trata empiricamente, o paciente tem muito mais evento adverso antibiótico, óbvio. Isso significa que é muito complexo isso. E esse é o estudo que eu acho mais interessante. Ele é atual, é um estudo que ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos e mostrou que quando você identifica micro-organismo e direciona o tratamento com o antimicrobiano, a partir daí, com medicação oral, resolve o problema do doente. Então, olha aqui um pouco para mim, olha aqui, ó. Sai do Instagram agora. Ah, você também, lá em casa. Você não trata essa infecção arrancando tudo com a mão. Sinto muito, porque não é possível fazer isso, porque os senhores e senhores não têm olhares de microscopia eletrônica. E sabe aquela história de achar que não tem cara de infecção? Isso já é muito passado, porque esses micro-organismos normalmente não produzem pus. Então dizer que você limpou até onde tinha pus não vai resolver o problema dos doentes. Muitas vezes não vai produzir cura. Significa dizer, então, que é melhor respeitar, acreditar no tratamento antimicrobiano, além dos estudos que nós fazemos, e o tratamento ortopédico em conjunto. E a partir daí, o infectologista produz esse tipo de informação. A matriz óssea não é a mesma coisa que o sangue do ponto de vista de tecido. Então, oferecer terapia antimicrobiana para cá não é tão simples.
muito menos endovenoso, via oral, ou mesmo localmente. Significa dizer que a distribuição de antimicrobiano nesse tecido é extremamente heterogênea. Então, sim, é uma ingenuidade científica acreditar que oferecer um antibiótico na veia do doente vai fazer com que todo esse antimicrobiano vai concentrar no tecido ósseo onde tem micro-organismos se multiplicando. É muito ingênuo. É muito ingênuo e dá para a gente provar isso por vários estudos. Esse é o grupo mais importante. Acho que a Juliana convidou o grupo da Dinamarca, que trabalha com modelo porcino extremamente bem feito, que trabalha com microdiálise e que mostra em vários estudos como os antibióticos funcionam no osso, por exemplo. Mas, independente desse grupo, existem poucos estudos ainda que analisam como os antibióticos se difundem no osso para tratar uma infecção. A maioria dos estudos com cefalosporinas, com linezolida ou com vancomicina, por exemplo. Mas esse estudo é interessante, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Esse estudo mostra que quando você oferece terapia antimicrobiana ou a presença de micro-organismos num osso, por exemplo, é completamente heterogênea. Não vai para todos os lugares. Não concentra onde você acha que concentra. Obviamente, não sejamos ingênuos. Significa que, mesmo com a melhor técnica operatória e a melhor expertise do ponto de vista microbiológico em terapia antimicrobiana, sim, o seu paciente pode falhar. Significa dizer que todos nós temos que trabalhar em conjunto para compreender isso melhor. Alguns antimicrobianos, por exemplo, têm uma enorme capacidade de concentrar nesse tecido comparado com o sangue, por exemplo. As quinolonas, sem dúvida nenhuma, são as melhores. Obviamente que se as quinolonas se concentram eficientemente até no osso cortical ou no osso esponjoso, obviamente os eventos adversos podem ser maiores. Biodisponibilizam para vários líquidos e tecidos do corpo. Por exemplo, até em tendão, podendo fazer ruptura espontânea, ou hepatotoxicidade, ou cardiotoxicidade, e assim por diante. Mas existem antibióticos que não são bons. Quando eu comecei na infectologia na ortopedia, uns 25, 30 anos atrás, tudo era vanco. A vanco era forte e era impressionante. Eu ficava angustiado porque a vanco era boa para o sangue, mas não era boa para o osso. Como assim se era o mesmo estafilococcus? E foi exatamente essa pergunta que me fez chegar até aqui hoje. Por que a vanco não é boa para o osso, se é boa para o sangue, para o estafilococcus? E aqui está a resposta, sem dúvida nenhuma. O mesmo grupo do Medsbull, lá da Dinamarca, mostrando que quando você faz vancomicina, mesmo mantendo um bom nível para a corrente sanguínea, não significa que no osso esponjoso, no osso cortical, vai ser a mesma concentração, sem dúvida nenhuma. E aqui, eu sei que os senhores não conseguem observar isso claramente, mas dá para ver nesse estudo de revisão, que é muito interessante, que a diferença de concentração dessa medicação vancomicina do sangue para o osso cortical, por exemplo, é muito, mas é muito infeliz, é muito mais baixa. Então, não adianta você só confiar que fazendo um antibiótico, porque você acha que pega aquela bactéria no sangue, não significa que vai concentrar o antimicrobiano no osso e a partir daí resolver o problema. Então, olha, o padrão de tratamento antibiótico nas próteses, no meu olhar, e aqui mais uma vez, é o que eu acredito que é a arte de tratar esses pacientes, ou seja, a minha arte também está um pouco dentro dessa discussão. Aquela paciente que eu mostrei com o MRSE, uma atoplasia total infectada precoce aguda, foi feita a limpeza e desbridamento, tratada com daptomicina 10 mg por quilo de rifampicina e depois transformada para sulfatrimetropia e rifampicina, seguindo esse conceito, o conceito da arte do Zimmermann, ou seja, faz um DER, se tem até 3 semanas, por exemplo, de diagnóstico da cirurgia index, e ou do início dos sintomas, por exemplo, de uma hematogênica aguda, a partir daí identifica o micro-organismo, trata endovenoso pelo tempo que você pode, mas normalmente em torno de 10 dias, e a partir daí você transforma para medicação oral. Bom, dentro desse conceito, então, o início da terapia endovenosa é importante, porque é fundamental reduzir o inóculo no pós-operatório o mais rápido possível, altas doses para otimização de farmacodinâmica e cinética dos antibióticos no osso. Pensem dessa forma, não para o antibiótico somente resolver o problema da bactéria no sangue, se nem no sangue a bactéria está, nas osteomelites, por exemplo. A fazer antibiótico endovenoso nessa fase também evita seleção ou reduz os isolados resistentes, reduz eventos adversos de medicação oral quando o paciente está no pós-operatório com muitas drogas anestésicas e assim por diante, e também considera infusão estendida. Bom, terapia antibiótica
para próteses, no meu olhar, tem várias nuances. E ainda estamos aprendendo, e eu acho que o estado da arte começa com esse pensamento. Enquanto estamos aprendendo muitas coisas, vamos tendo noção crítica de várias características. A primeira, o tempo de duração. Esse aqui é um artigo muito interessante que foi feito pelo Alex Soriano, que é o próximo palestrante, e que deixou claro que estender medicação endovenosa não resolve o problema. Você pode fazer medicação oral se você identificou o micro-organismo e a taxa de falha basicamente é o mesmo. Vários outros estudos, esse de 2024, francês, por exemplo, mostra a mesma coisa. Terapia oral pode resolver o problema desses pacientes se você faz o dever de casa, ou seja, o estado da arte. Identificou precoce ou o mais precoce possível a infecção, entenda que uma prótese não infecta. O que infecta é o osso ou o tecido em contato com o implante. Então, até hoje, eu ouço as dúvidas dos colegas ortopedistas dizendo que prótese infectada é só uma forma, uma semântica. O que infecta é o tecido ao redor. O micro-organismo alberga a prótese, na prótese. Dito isso, se você tem uma haste intramedular, numa artroplastia total, por exemplo, de fêmur, é claro que isto é uma osteomielite, óbvio. Então, esse é o pensamento. No meu olhar, e eu acredito que de todos, toda artroplastia infectada é uma osteomielite, até que você prove que não é, ou seja, colete uma série de culturas de tecidos. Bom, nesse estudo eu mostrei muito, eu coloquei essa tabela aqui super poluída só para dizer o seguinte, ó, olha a quantidade de associações de medicações orais. A maioria, quinolona com rifampicina, por exemplo, tem doxiciclina na jogada, tem outras coisas um pouco mais diferentes, poucas associações orais, e aí eu passo um pouco para a tetraciclina, porque para mim é um pouco a menina dos meus olhos. Eu adoro essa medicação, é uma medicação super antiga, era vendida nas padarias nesse país, na década de 80, por exemplo, e era vendida a retalho, era uma loucura isso. E, obviamente, a resistência foi crescendo nesse país, mas é uma droga extremamente importante e muitas pessoas estão revisitando as tetraciclinas para tratamento. Apesar dos eventos adversos, é uma droga que tem boa biodisponibilidade oral, bom espectro de ação para os cocos e também para os bacilos e também concentração no osso e também razoavelmente no biofilme. Bom, terapia oral, então, precoce no meu olhar nas infecções osteoarticulares, passa por esse estudo que também é uma mudança, é um impacto extremamente importante. Ele é recente, de 2019, foi publicado no New England, feito pelo Sistema de Saúde Pública da Inglaterra, e que mostrou que, sim, nesse ensaio clínico pragmático, que contemplou quase todas as situações de infecção osteoarticular, não só as artroplastias, mostrou que é possível a gente fazer terapia antibiótica via oral. Se identificou o micro-organismo e tem sensibilidade fenotípica, é possível fazer depois de 7 dias, sem perder a possibilidade de boa chance de cura dessas infecções. Então, dá para ver isso claramente. Bom, então, fechando nessa discussão, a terapia antibiótica para as artroplastias normalmente começam com início da terapia endovenosa. Se não for possível identificar precocemente, faz a terapia empírica, a gente vai passar para isso, identifica o micro-organismo com perfil de sensibilidade, identificou depois de um tempo, passa para via oral, se for possível. Eu tinha muita dificuldade de acreditar na terapia antibiótica via oral para o tratamento das artroplastias totais infectadas. Então, lá no começo dos anos 2000, 2005, 2006, nem tanto tempo assim, eu acreditava que era melhor deixar os pacientes com intracate e fazer terapia associada, ou em home care, ou em opátio, ou seja, o paciente ia para o hospital todo dia. Imagina a loucura que é tomar, por exemplo, vancomicina a cada 12 horas endovenosa, o paciente vai e volta de transporte público, assim por diante. E a partir daí eu fui mesmo melhorando na minha arte, tentando entender se era possível passar essas medicações para via oral. Bom, a partir daí, todo esse caminho foi melhorando até a gente entender o tempo de tratamento, que hoje em dia não é mais, com exceções, com raras exceções, não é mais 1 ano, não é mais 6 meses, mas gira em torno de 6 a 12 semanas. E esse é o ensaio clínico maior de todos para caracterizar tempo de tratamento. Existem outros previamente a esse,
mas por causa do tempo eu não vou discutir os ensaios clínicos prévios feitos pelo Jaime Lora Tamayo, que publicou na International Orthopedics, e outros estudos que contemplavam menos de 100 pacientes. Outros ensaios clínicos mostraram que era possível diminuir o tempo de tratamento. Por exemplo, o Jaime Lora Tamayo mostrou num ensaio clínico randomizado que quinolona, ele usou levofloxacina com rifampicina, dava para reduzir para 8 semanas, por exemplo, e aqui esse estudo, o ensaio clínico francês, deixou claro que é possível e fazer menos tratamento, menos tempo de antibiótico, em comparação a 12 semanas, é pior, ou seja, recidiva mais, se você faz em várias situações. Esse aqui foi o resultado geral do estudo. Nós sabemos que existem subanálises. Nessas subanálises, o estudo deixou claro que no DER, limpeza e desbridamento, faça 12 semanas. Na revisão em tempo único em 2 tempos, não está muito claro, porque não houve diferença estatisticamente significante. É até uma tendência, por exemplo, de 2 tempos para o lado de 6 semanas, por exemplo. Então, isso aqui não foi fechado, sem dúvida nenhuma, mas já deu um direcionamento claro para todos nós. Limpar e desbridar 12 semanas, pelo menos, e tem muita gente que trabalha nas próteses de joelho, acreditando que dá para fazer o que a gente chama de extended terapia, ou seja, terapia estendida. Então, de novo, ó, aqui para mim, mais uma vez, os senhores que estão ali do outro lado assistindo o jogo, e aqui o pessoal que está tentando assistir o jogo, não adianta, no meu olhar, acreditar que o seu paciente é o pior de todos. E muitas vezes eu vejo isso. Então, o pessoal da prótese de joelho sempre acredita que é melhor fazer mais tempo de antibiótico, comparado com quadril ou ombro, o que quer que seja. Obviamente, não dá para trabalhar sem ciência nessa profissão. Dito isso, nós precisamos balizar um pouco melhor quando você vai fazer mais do que 12 semanas nas próteses infectadas de joelho, por exemplo. E a partir daí, o próprio Soriano, que vai vir aqui depois, acabou de publicar um estudo em que ele separa o que é terapia antibiótica supressiva, quando aquele paciente não tem condições cirúrgicas, quando não é possível resolver definitivamente essa infecção, ou quando você vai fazer terapia estendida. Então, eu sugiro que os senhores e senhoras falem para os seus pacientes desta forma: olha, o tempo de tratamento que objetiva a resolução da infecção ou sobrevida livre de doença é de 12 semanas. Nós podemos estender o tratamento, porque o seu caso tem essas particularidades assim, assado cozido. Fica muito melhor e fica muito mais científico. Bom, naqueles pacientes que eu coloquei, por exemplo, como risco, por exemplo, o paciente obeso, um hematoma, a presença de fístula, talvez não seja possível a gente orientar, por exemplo, DER normalmente não é a melhor indicação, então fazemos revisão em 2 tempos, e revisão em 2 tempos a gente pode oferecer terapia antimicrobiana, por exemplo, no local para eluir melhor no osso. Isso é uma outra história, a gente não vai abordar sobre isso. Bom, eu vou fechar sobre esse problema, que é o problema nosso brasileiro. Qual é o paciente que mais infecta por bactéria gram-negativa? Bom, muitos dos nossos pacientes infectam por bactéria gram-negativa, e esse é um estudo que deixou claro o que é o mais importante e que eu acredito, eu mesmo tenho estudo que não foi especificamente para a bactéria gram-negativa, foi para Staphylococcus epidermidis gram-negativa, Staphylococcus epidermidis multiresistente. Então, no nosso estudo, nós fizemos a seguinte pergunta: qual é o paciente que infecta por Staphylococcus epidermidis multiresistente? Por que uns pacientes se infectam por epidermidis multiresistente se todos nós temos Staphylococcus epidermidis na pele, uns infectam e outros não? A pergunta que nós fizemos foi essa, e nós publicamos, acho que no ano passado, no Scientific Reports, e disse o seguinte: ó, se o seu paciente usa antibiótico prévio por qualquer coisa, sabe aquela bacteriúria assintomática que aquela senhora que vai fazer uma prótese seletiva está usando, isso por si só já é fator de risco. Sabe aquele paciente que usa tratamento para acne com antibiótico em baixas doses, isso já é fator de risco para mudar a microbiota e a personalidade genômica das bactérias da pele. Então, esse estudo mostrou a mesma coisa. Quem tem bactérias gram-negativas na prótese provavelmente usou antibiótico prévio, muito provavelmente. Bom, esses são outros estudos que nós fizemos. Bactérias gram-negativas MDR e XDR também são grandes problemas para não resolver a infecção. E, ó, gente, aqui é um paralelo. As bactérias multiresistentes não têm dente de tubarão. E as bactérias multissensíveis são banguelas. Não funciona assim. Ou seja,
Não confunda virulência com resistência. Resistência significa que o remédio é ruim, ou o remédio é caro. Ou seja, nós não temos muitas opções terapêuticas. Nas próteses, funcionam dessa forma. Então, quando nós utilizamos tratamentos com pouquíssimos antibióticos para uma tropa chotatória infectada por pseudomonas resistente a quase todos os antibióticos, a pseudomonas não é mais agressiva, simplesmente existem poucas opções terapêuticas. Significa dizer que é melhor a gente trabalhar com antibióticos ultratóxicos, então é melhor a gente tentar trabalhar com antibióticos locais, por exemplo. Existem muitas estratégias que são propostas para isso, mas poucos estudos. Essa é uma revisão bem recente agora também, do Raimund Aratamai, de Madrid, que mostra quais são as complicações, os antibióticos mais utilizados nessas situações, que é o que nós utilizamos todo dia, mas existem muito poucos estudos e eu acho que esse é o melhor de todos os estudos. Então, isso aqui para mim é arte. O Jaime olhou para isso, trabalha com PKPD, fez a formação dele na Austrália em relação a isso e fez um estudo clínico de sinergismo com poucos pacientes, mas mostrou que fosfomicina, infelizmente uma medicação que nós não temos no Brasil na formulação endovenosa, gostaria muito que tivesse, associado à colistina ou então com meropenem e colistina, a taxa de resolutividade ou sobrevida livre de doenças foi muito boa, acima de 80%. Então, é possível nós trabalharmos com esses pacientes, mesmo com essas situações de bactérias multiresistentes. Ele mostrou aqui, por exemplo, que a sobrevida livre de doença foi acima de 85%, mas, obviamente, um quarto dos pacientes com um evento adverso. Então, são vários os micro-organismos nessas situações que nós temos. Fechando, então... Quanto tempo? Já foi? Já? Bom, fechando, então, as minhas mensagens finais. Sim, nós estamos progredindo. Isso é uma arte que a gente vai aprendendo todo dia. No meu olhar, trabalhar em conjunto e respeitar esse casamento é fundamental. E assim, com certeza, que essa casa faz, e assim, com certeza, que eu me formei, e todos os senhores que estão nos ouvindo do outro lado das telas, devem aproveitar essas oportunidades para também propor essa proposta de casamento com uma especialidade clínica microbiológica, com a ortopedia, para que esses pacientes sejam melhores conduzidos. Nós estamos progredindo em estudos de farmacodinâmica e farmacocinética em tecido ósseo, isso é uma prerrogativa da infectologia, sem dúvida nenhuma. No meu olhar, a terapia antibiótica tem que ser o mais precoce possível, quando possível. Fazer mais ensaios clínicos. Sabemos que nós começamos dessa forma, quinolona e rifamicina para todos os pacientes, ou principalmente para o estafilococo, claro, sensível a esses antibióticos, as coisas estão mudando nesse sentido também, mas ainda temos várias limitações. Esse é o meu grupo, eu agradeço mais uma vez o carinho dessa casa. Muito obrigado, gente. Bom, Mauro, muito obrigada pela palestra, como sempre brilhante. Bom, agora eu gostaria de apresentar o nosso próximo palestrante, outra grande referência internacional na área de infecções hospitalar, o Dr. Alex Soriano. O Dr. Soriano é especialista em medicina interna, tem doutorado pela Universidade de Barcelona em 2006, é chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Clínico de Barcelona, foi presidente da Sociedade Europeia de Infecção Hospitalar, EBGIS, entre 2021 e 2023. Ele possui mais de 700 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, com mais de 23 mil citações. Além disso, ele é líder do grupo de infecções nosocomiais do Instituto de Pesquisa Biomédica Agustín Pissarrier, é co-editor... É co-editor-chefe do periódico Infectious Disease e Therapy, que tem um fator de impacto 5.3, e do Guia Terapêutico Antimicrobiano da Mensa. O Dr. Alex Soriano nos enviou a sua aula pré-gravada para evitar problemas de conexão e permitir a inserção de legendas em português. E estará conosco online ao vivo para a sessão de perguntas. O tema da aula dele é Novos antimicrobianos e terapia supressiva. Estamos entrando em uma nova era na antibiótico terapia das infecções articulares periprotéticas. Com vocês, a aula do Dr. Alex Soriano. Dear colleagues, it's my pleasure to be here today, and I wanted to thank the organizers for inviting me to give a lecture with this title,
neoantibiotics and suppressive therapy? Are we entering a new era in the antimicrobial treatment of periprosthetic joint infection? Well, for this lecture, just let me show you my conflicts of interest, and also, as usual, you know, when I made a lecture, I always try to convince you that the best pocket guide you can use is Mensa Guide, where you will find everything on infectious diseases, but not only the information that you need for daily practice, but remember that we update the guideline every week. So if you click here on this update line, you will find all the every week the most relevant papers in the literature of the past 2 weeks. And so I think it could be also helpful for being updated on infectious diseases. Let me start the lecture by doing a brief summary of something that I consider relevant for understanding the antimicrobial therapy in prosthetic joint infections. As you know, the microorganisms causing these infections can be in 3 different phenotypes, I would say. The first one is the planktonic bacteria. These are free-floating bacteria responsible of the inflammatory signs that we observe in the surrounding tissue of the prosthesis. But there is also a subgroup of bacteria that are attached to the implant and forming a biofilm within this matrix, where they evolve by reducing the metabolism, and the main consequence is that the response to the antibiotics is significantly much lower than those planktonic counterpart. And finally, but this is not present in the majority of acute infections, but very common in chronic infections, is that from the biofilms start to emerge the presence of some bacteria that we know as persistent bacteria. This bacteria have a significantly much reduced metabolism, but also some characteristics that makes them completely tolerant to the presence of the antibiotics. So antibiotics are not able to kill them. And so here the only way is to remove the implant to cure the infection. Otherwise, when we stop the antibiotic treatment, these bacteria are able to replenish the biofilm again, and the patient recurs. From here, what we know is, in terms of antimicrobial treatment, after the surgeon performs the debridement, we need a bactericidal antibiotic for 1 or 2 weeks. Normally we use a beta-lactam or a glycopeptide or daptomycin. We are talking about, of course, gram-positives, and no more than 2 weeks, and then we can switch to a drug, or maybe better, a combination of drugs active against biofilm. This means mainly to use rifampin in combination with a second drug that, according to the literature, the most effective one are fluorinolines, levofloxacin or moxifloxacin. They have experience in the literature showing that in combination with rifampin are the most potent drugs. The problem is that, unfortunately, the resistance rate to fluorinolines it's quite high. And also, in some occasions, we cannot use rifampin because of resistance. It's less common, but also because of adverse events or because of drug-drug interactions. And so my lecture pretends to address these 3, I would say, controversies in the treatment of prosthetic joint infections. The first one is, what is the alternative for when fluorinolines and rifampin cannot be used? And here I'm going to talk about 2 groups of drugs. The first one is the lipoglycopeptides, and the second one is delafloxacin, a new fluoroquinolone. Just let me start with the first group of drugs. These are lipoglycopeptides, and the name is because they are, the first one, dalbavancin,
is a derivative of teicoplanin that has here a lipid chain. This lipid chain is relevant for the mechanism of action. I will show you afterwards. And this is the reason why these drugs are lipoglycopeptides. And the second within this group is oritabensin. This is a derivative of vancomycin, a big molecule also with a lipid tail here, but also with these two additional radicals here that makes this molecule a little bit bigger. And this is also relevant to understand maybe one of the most relevant differences between oritabensin and dalbavancin. That is, this one, orita, is active against enterococci resistant to vancomycin. In order to explain the mechanism of action of these new lipoglycopeptides, let me review the general mechanism of action of glycopeptides. As you can see here, this is the external membrane of a gram-positive, and over the external membrane we can see here the cell wall. And the bacteria is making this process of synthesis of the cell wall, and in order to do so, it requires the participation of the penicillin binding protein that first is doing this enzymatic reaction, binding to sugars. This is the transglycosylation process. And afterwards, the transpeptidation, binding these two chains of amino acids here. And by doing so, it's building constantly the cell wall of the staphylococci, for example. Vancomycin is binding here in these dealanine radicals. And by doing so, the different molecules of vancomycin inhibits the dividing process of bacteria. However, as you can see here, the persistence of vancomycin at this level depends on the concentration outside, and so the molecules can go in this way or in the other way outside according to the concentration present around the bacteria. In contrast, the new lipoglycopeptides with the characteristic that makes this important difference, that is the presence of this lipid tail here, remain attached close to the target site. So once the basic structure of the cell wall, these two sugars plus this chain of amino acids appears outside of the membrane cell, immediately they find the dalbavancin in this case, and this makes in part the difference between lipoglycopeptides and glycopeptides, making significantly more active these drugs than the previous or the classical glycopeptide vancomycin. In addition, there is a little bit difference with oritabensin, as I mentioned before, because one of the classical mechanism of resistance by in this case, for example, enterococci, is changing this dealanine here by a D-lactate. This is the classical mechanism of resistance for Enterococcus faecium against vancomycin. And the difference of oritabensin, as I mentioned before, is that this new lipoglycopeptide, beyond the lipid tail here, as is the case for dalbavancin, it is a little bit bigger. And because of that, it's able to attach to the target, not only by these two dealanines, but also to other amino acids in down this amino acid chain. And then by doing so remains active, highly active against vancomycin-resistant enterococci. As a consequence, when we look at the microbiological activity in terms of MIC for staphylococci or enterococci, what we observe is that both drugs are significantly much more potent than vancomycin and even than daptomycin. The same for enterococci and even for vancomycin-resistant enterococci in the case of oritabensin.
In addition, when we talk about new drugs for prosthetic joint infections, we are interested in having some in vitro data at least supporting their activity against biofilms. And there are some data from oritabensin and dalbavancin. Here I'm showing you some data about dalbavancin against Staph epidermidis biofilms. And the authors compare the activity of dalbavancin with this MIC of 0.06 versus vancomycin with an MIC of 2, that is the typical MIC for Staph epidermidis. And the authors analyze in an in vitro model of biofilm the activity in terms of the reduction of the colony forming units on the plastic where the biofilm was developed for dalbavancin or for vancomycin at a different concentrations, 1, 4, or 16 micrograms per ml. There are concentrations that classically can be administered can be achieved using the regular dosages of these drugs. And they evaluated the activity along the time over 2, 4, or 7 days. And what we can observe is that even at low dosage, the activity was statistically significant in favor of dalbavancin, although here at this concentration, the number of experiments that demonstrate activity was not so high. But at 4 milligrams, and particularly after 7 days of exposure, what they observe is that the majority of the experiments achieve a significant decrease in the amount of the biofilm bacteria, while it was not the case for vancomycin at this 4 milligrams per liter, and even at 16 milligrams, again, the difference was statistically significant in favor of dalbavancin. So beyond this, different mechanism of action, significantly more potent activity in vitro in terms of MIC, and with some data supporting the activity of these new drugs against biofilms, one of the most interesting differences of these drugs, of course, is that they are long-acting drugs. The half-life of oritabensin is 300 hours, although it's true that the morphology is a little bit different because oritabensin has a very short, relatively short half-life, early half-life of about 13 hours, and then it has a long tail afterwards of 300 hours, while for dalbavancin is a little bit different because it's, the decrease is slower, and the half-life is about 180 hours. This means that these drugs can be administered every week, or maybe even every 10 days or every 2 weeks. And because sometimes the problem is, these drugs were developed for the management of skin and soft tissue infections, and the idea was to treat these infections with a single shot. A single shot, it was enough in the trials, in the pivotal trials of both drugs, to cure these infections. This is quite comfortable. But of course, now we are talking about bone and joint infections that require about 3 months of treatment. And it's not so clear how to administer these new drugs when we wanted to treat a patient for 3 months. For this reason, we had a meeting of experts on this topic, and we discussed about what would be the ideal way of dosing dalbavancin. And finally, the conclusion, according to the data, to the PK data that we had at that moment, that one dose at the beginning, 1,500 milligrams, plus a second dose after 2 weeks or after 1 week, both are equally effective. And then finally, at day 43, to repeat third dose of 1,500 milligrams in order to treat the patients for a total of 3 months. That is what, in general, we need for a patient with a prosthetic joint infection. There is another way of administering the drug, that is
1,500 milligrams followed by 500 milligrams, but then every week, that it's, of course, it's comfortable also, but significantly much more comfortable, these strategies that require just 3 shots for my patient. The clinical data supporting the effectiveness of dalbavancin in bone and joint infections, including different types of osteomyelitis with or without implants. So it's a mix of many different infections, but in the end, a large number of patients were included in this systematic review of the literature. And globally, a success rate of about 80% clearly demonstrates that these drugs are effective and comfortable for the management of some patients, at least, where no other alternatives are available. And it's true that and important that these authors evaluated which were the main risk factors for failure. And in MRSA, there were much higher rate of failure, and also when the patient did not receive surgery for debridement or for removing the implant. So again, as it happens quite frequently, MRSA and no surgery to drain the infection are associated also with dalbavancin with failure. The second paper I wanted to discuss with you is about oritabancin. Also, there are several papers addressing the activity in patients with osteomyelitis. I think this is one of interest. Is a retrospective analysis that compares oritabancin versus daptomycin. For oritabancin, the patients were treated with 2 doses, 1 week apart. And for daptomycin, the patients received 6 milligrams per kilo daily during a median of 27 days. So all the patients received surgical debridement, and it was considered that with about 1 month of treatment, it would be enough. They also included 23 patients with a prosthetic joint infection. And in terms of the analysis of this subgroup of patients, 87% of success rate, the majority of them by removing the implant. And what I wanted to show you here is that there were 75 patients in orita and 75 in daptomycin. And as you can see here, the success rate was indeed much higher in oritabancin than in daptomycin, mainly because the majority of the patients in daptomycin require a second surgical debridement, while it was not the case for oritabancin. Well, not the case in the majority of them. I mean, 21% in orita, 68% in daptomycin. So, of course, this is not the randomized paper. It is a retrospective analysis of patients treated with one or the other drug, so with all the limitations, but the experience obtained for the majority of authors suggests that these drugs could be a good alternative. Indeed, if we review the experience in Spain, this was published a couple of years ago, and the authors analyze where dalbavancin is being used in Spain. And although the indication is acute bacterial skin and soft tissue infections, the reality is that the majority of the prescriptions of dalbavancin are for bone and joint infections, and there is a significant increase for the management of endocarditis, mainly requiring a prolonged therapy. But by giving these drugs every week or every 2 weeks, the patients feel quite comfortable. And what I can tell you from my experience is that both drugs are safe, no problems in terms of renal toxicity, and also quite well tolerated. And although at the beginning were drugs for MRSA or for resistant enterococci, the reality is that because of its safety and because of the perception
of good outcomes, the main pathogen treated in these infections were indeed methicillin susceptible Staph aureus, and only a subgroup of patients with MRSA or with methicillin resistant coagulase negative Staphylococcus. So this represents or it clearly shows that physicians are trusting in these drugs, particularly for bone and joint infections. The second drug I wanted to discuss is a new fluoroquinolone, still not so much clinical data on bone and joint infections, but it has some particularities that make this drug quite interesting. As you know, fluoroquinolones are active against gram-negative and gram-positive. For gram-negative, they enter into the bacterial cell and inhibit the DNA GRAS. For gram-positives, the mechanism of action is, of course, crossing the membrane in the gram-positives and inhibiting the topoisomerase 4. This is the classical mechanism of action. However, delafloxacin here has a different mechanism of action for gram-positives, because for gram-positives, it's not inhibiting just the topoisomerase, but also inhibiting the DNA GRAS for gram-positives. For gram-negatives, it's similar as previous quinolones, but for gram-positives, this drug has a dual target, the DNA GRAS and the DNA topoisomerase 4. And of course, by having two targets, it has some important consequences, as I will discuss. But first, also it's important because it's a poor substrate for efflux PAMPs typical in gram-positives, nor A, B, or C. So this also decreases the risk of resistance. And finally, taking all together, the risk of developing resistance to delafloxacin is much lower, and indeed the number of spontaneous resistant mutants is very low because of this dual target and the poor substrate for efflux PAMPs. The consequence, it's clear. It's a very potent drug against pneumococcus indeed, but also Staph aureus, probably nowadays the most potent anti-staphylococcal, I would say, drug in general, for sure the most potent fluoroquinolone against Staphylococcus aureus. But beyond that, as we have mentioned before, it's also interesting to know for the new drugs that we wanted to use in prosthetic joint infections, whether they are active or not against biofilms. And this analysis against an MRSA biofilm, what the authors observe is that by using a concentration 8 times the MIC or 16 times the MIC, delafloxacin was significantly more active than daptomycin against an MRSA biofilm. So again, we have a drug that it's, in addition now, is an oral drug, a fluoroquinolone, and we know that fluoroquinolones up to now in prosthetic joint infections have been the ideal combination with rifampin. And the advantage, it's not only that it's the most potent anti-staphylococcal fluoroquinolone, but also it's interesting because according to our data, in 33 MRSA isolated in my institution, all of them with an MIC of 4 milligrams or higher, the MIC 50 and the MIC 90 for delafloxacin was 0.25 and 0.19. So this means that even in levofloxacin resistant Staphylococcus aureus, we are able to rescue quite important number of staphylococci that they can be treated with a quinolone, with delafloxacin. This is particularly interesting also in the area of methicillin-resistant Staph epidermidis, because here the number of staphylococci resistant to fluoroquinolone is much higher. And again, for 16 strains with a high MIC level for levofloxacin, the MIC 90 again is 0.25.
The cutoff for from EUCAST for Staphylococci is 0.25 for skin and soft tissue infections, including prosthetic joint infections. But for coagulus negative Staphylococci, there are not yet, is not established, which is the cutoff point to separate susceptible and resistant pathogens. And for this reason, here I'm not adding a red flag in any value of the MIC. Yeah. But I think it sounds reasonable nowadays, and this is what we are doing, is using this cutoff, the same cutoff for Staph aureus and for Staph epidermidis in 0.25, considering 20.5 below susceptible microorganisms. In addition, and something that always concern when we talk about fluoroquinolones is its potential toxicity. And according to the pivotal trial with more than 700 cases in comparison to vancomycin and aztreonam, this is a pool analysis of the adverse events with delafloxacin. What I wanted to highlight is that there was no signal of potential important adverse events, and particularly there is no QT prolongation as it happens, for example, for moxifloxacin, but this is not the case for delafloxacin, as it is not the case apparently for all other adverse events classically related with some fluoroquinolones. So it is a safe drug. We have experience now several patients treated with delafloxacin plus rifampin in patients with prosthetic joint infection with good tolerance and good outcomes, that although this is quite preliminary and we are collecting data from the Spanish group. The second point I wanted to cover today is how long should the treatment for a prosthetic joint infection treated with DARE last. How long we have to treat these patients, and here the answer, although maybe we can have some criticisms or maybe some comments, but there is a clinical trial performed in France, published in New England Journal of Medicine in 2021, that I'm sure we all know. And the authors randomized patients to 6 weeks of treatment or 12 weeks of antibiotic treatment, and they separate the patients according to whether the patient had a prosthetic joint infection managed with debridement, 2-stage or 1-stage exchanges. And what it was clear from this paper is that those treated with debridement, and the outcome was, as we can see here, the failure rate was 14% in 12 weeks and 30%, double the failure rate in 6 weeks of therapy. So from that, it's clear that nowadays, with the data that we have available, we have to treat for 3 months these patients. Yeah. However, my last point is to address the topic of suppressive antibiotic treatment and how we define it, because there was some confusion in the literature what really means this suppressive therapy. And this is what we have tried with some other colleagues to summarize in this paper published this year in Clinical Infectious Diseases. Let me start with the conception, because there are 2 ways of understanding what means suppressive therapy. I would say the European conception of suppressive therapy, that mainly the majority of papers from Europe addressing this suppressive therapy means that because the patient has a high risk of relapse, we administer an antibiotic indefinitely. I mean, particularly in those cases where the implant is not removed, and we consider that the risk of failure is really high. And the idea is to administer the antibiotic indefinitely because we consider that the infection is not eradicated. This is the European conception. And there is a second conception, particularly developed in the United States, where they consider
the suppressive therapy is the prolonged administration of antibiotics, particularly in acute infections, in the majority of cases in acute infections treated with DARE, that they consider that 3 months maybe it's not enough and it's necessary to prolong the antibiotic treatment at least for 1 year or maybe 2 years. And they describe this as suppressive therapy. Yeah. However, the concept was different. It's a prolonged antibiotic treatment, particularly when the implant is not removed in patients with DARE. But the intention of the authors is to increase the success rate. So the intention is to cure the infection in this group. In this group, it's not to cure the infection, it's just to suppress the infection. So we have two different, up to now, ideas of what means suppressive therapy. Therefore, in order to clarify the different antibiotic strategies, the consensus have made the following advice. Yeah. First of all, we have described the risk of failure in patients with prosthetic joint infection. We have a first group of low risk patients treated with exchange arthroplasty, treated with DARE in the following conditions: in well-fixed prosthesis, acute PGI within the first 4 weeks after the index arthroplasty, and late acute infections with less than 3 weeks of symptoms after an uneventful postoperative period, and in good conditions of the surrounding soft tissue without sinus shock. This group, the standard antimicrobial therapy, as according to the guidelines, national or international guidelines, is what we know. But from here, there is a medium risk population that it is considered those patients treated with DARE with the following risk factors: an early acute, but between 4 and 12 weeks after the index arthroplasty, multiple previous revision surgeries, host, particularly rheumatoid arthritis population that has a worse outcome than others, infections due to Staph aureus, particularly in late acute PGIs, difficult to treat microorganisms. This means mainly those situations where non-antibiofilm antibiotics can be used, and for fungal infections also in patients with bacteremia. These are considered patients with a medium risk of failure, and when the physicians decide to prolong the antibiotic treatment in this population, then we define this as extended antimicrobial therapy. The exact definition is a curative intent antimicrobial regimen continue for a fixed term beyond the therapeutic antimicrobial treatment duration, as advised by the international and national guidelines, with the goal of increasing the likelihood of infection eradication without additional surgery. So the key issue is we enlarge the antibiotic treatment in order to increase the curation rate. And third, we classify patients in a high risk, or very high risk, or indeterminate risk. The following patients: for high risk, those PGI treated with DARE, despite not recommended due to loose prosthesis, more than 12 weeks after index arthroplasty, presence of a sinus stroke or compromise of tissue. Or very high risk, of course, those patients with a PGI that are not treated with surgery for whatever the reason, because of the fragility of the patient or whatever. So these patients we know have a high risk of a failure, and a subgroup of patients indeterminate, where maybe the patient has is not included in the very high or high risk, but because of old age or because of fragility, the physician decide to start suppressive therapy.
In these circumstances, the initiation of an indefinite suppressive antimicrobial therapy is what the consensus define as a non-curative antimicrobial regimen continue beyond the therapeutic antimicrobial treatment duration as advised by international and national guidelines, with the goal of suppressing a latent infection. So the idea is to clarify these definitions, what we describe as extended antimicrobial therapy or as a suppressive antimicrobial therapy according to these different risk factors. And just to finish my talk, it's clear what is the need of a bactericidal antibiotic the first 1-2 weeks after debridement for killing the planktonic bacteria, the need of an antibiofilm antibiotic with normally for 3 months in their procedures in order to eradicate the biofilm there. But unfortunately, sometimes it is not available, these antibiofilm antibiotics, and then it is needed to extend the antimicrobial therapy. And the definition for this is now included in the consensus. And finally, when the patient has a chronic infection, mainly the biofilm now is dominated by the presence of persistent bacteria. We know that even antibiofilm agents are not able to cure this infection. And then here some authors decided to start suppressive therapy, now defined, including the patients that are that deserve this suppressive therapy, and now well defined as an indefinitely strategy with the goal of suppressing the infection, not with the goal of curing the infection, and accordingly is a therapy for non-stopping plan. And this is what we have tried to do to define what it means extended antimicrobial therapy and what means suppressive therapy. In this consensus, I hope it would be helpful for the daily practice. And from here, thank you so much for your attention and open for discussion. Bom, essa foi a aula do Alex Soriano, nós acabamos estendendo um pouquinho do prazo que a gente tinha planejado. Temos 10 minutinhos para discussão, muitas perguntas, muita coisa para discutir. O Alex já está aguardando no link, o Gisnaldo vai fazer aqui só um pequeno ajuste para colocar ele online. Eu gostaria de chamar ao palco novamente o Dr. Paulo Salles, para a gente poder responder algumas perguntas e conversar com o Alex Soriano. Bom, eu acho que a gente pode começar com as perguntas para o Paulo, enquanto ele ajeita ali, né? Alguém tem alguma pergunta no auditório que eu gostaria de falar agora? Doutora Denise? Obrigada, João. É para o Mauro. Oi, Mauro. Queria aproveitar aí a sua experiência e tudo, em algumas dúvidas práticas que a gente tem. Uma delas que é aquele com afrouxamento presumido, né, asséptico, né? Então, eu queria saber, nesse caso, se você entra com antimicrobiano empírico, assim, para tratamento logo de início, em todos os casos ou não. E se as culturas coletadas vêm negativas, se você suspende esse tratamento empírico. Eu posso falar? Obrigado. Obrigado. Bom, a professora Denise, né? Eu tenho essa coisa bem acadêmica, então, professor é professor. Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho uma premissa que é muito clara, mas é obviamente um viés da característica. Toda soltura precoce, isso foi um trabalho lá do André Trampus, toda soltura precoce, ou seja, até 1 ano, deve ser considerado uma soltura séptica até que você prove o contrário. Ou seja, você tem que trabalhar em grupos, olha, nós temos que coletar cultura, fazer um anátomo patológico, líquido sinovial e assim por diante. Mas hoje em dia a gente acrescenta um parâmetro também, que é o índice de comorbidade de Carlson.
Então, nós utilizamos o cálcio como ability score. A gente tem esse estudo, nós publicamos no ano passado, e mostramos que um cálcio acima de 5 tem um odds super alto, principalmente na fratura do idoso que foi submetido a uma osteossíntese artroplastia, o risco de infecção é muito elevado. Então, o cálcio acima de 5, e nessas situações, nós acreditamos que tem grandes chances de ser uma soltura por infecção, e aí nós fazemos o tratamento empírico com culturas negativas e a gente tira tudo. Mas para todo mundo eu acho que não. Eu acho que nem toda soltura precoce é séptica. Ótimo. Obrigada, Mauro, pela pergunta. Eu gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Alex Soriano, que está online conosco. Soriano, nós estamos com a ajuda de um intérprete aqui que vai nos ajudar na conversa. Você pode falar. Hello, Mr. Alex Soriano. My name is Arthur Vergara, and I will help with the translation, so people may ask some questions, and I will try to make the bridge between the bridge. Yeah. Perfect. Thank you. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Alex Soriano? Mais alguma pergunta para o Dr. Mauro? Então, Mauro, também queria aproveitar para perguntar a sua experiência. Duas situações que eu vou falar para você. A gente está sem rifampicina há muitos anos, né? E isso tem impactado no tratamento, principalmente para a troca para via oral, né, para os pacientes com infecção por gram positivo. E a gente também não tem conseguido usar quinolona para os gram positivos por conta de não ter rifampicina e a indução de resistência no tratamento com quinolona. Então, nessa situação, isso impactaria essa questão do tempo para a troca para via oral, acho que você tem rifampicina, não tem esse problema, mas eu sou opinião em relação a isso. E em relação, só para complementar, os gram-negativos que são resistentes aqui na quinolona também, mesma situação, a questão do tempo para troca para via oral e como é que você lida com essas situações, né? Bom, muito obrigado. Primeiro, dar um alô para o Alex. Alex, good to see you. Primeira coisa, sim, nós temos rifampicina, mas também nós estamos sob manipulação. Então, em São Paulo tem uma farmácia de manipulação e ela tem autorização, então nós fazemos, inclusive para os hospitais grandes de São Paulo, ou seja, faz manipulação em grandes quantidades para esses hospitais. Então, sim, nós temos lá, mas nós temos problemas também, alguns pacientes que são do interior de São Paulo, vêm de outras cidades que não conseguem. E exatamente por isso que cada vez mais eu acredito que a gente tem que explorar as drogas que estão aí disponíveis para serem utilizadas, e foi por isso que eu coloquei tetraciclina aqui. Para mim é uma medicação extremamente importante para o manejo das atopaxias totais infectadas, mas eu não acredito em tratamento de osteomielite, de biofilho, com monoterapia, porque a minha base é muito pré-clínica nesse sentido, então eu sempre acredito em associação e fui sempre os preceptores dele. Então eu acho que a gente tem que buscar essas informações, a gente faz isso lá na escola, então nós fazemos associação sulfatinetropin, doxiciclina ou mesmo quinolona quando é sensível. Com relação à resistência à quinolona, a gente tem um estudo que está saindo agora, que é na fratura, e nós mostramos 50% de resistência dos corpos às quinolonas nesse país, das infecções associadas às fraturas. Isso parece ser uma coisa absurda. Eu não sei se o Alex está entendendo o que eu estou falando. Okay, I can translate. So what Dr. Mauro is talking about is about infections related to fractures and this kind of conditions. So please, por favor, pode continuar que eu vou traduzir simultaneamente. Está no sentido de como a gente identificou acima de 50% de resistência de quinolona. We have os corpos nas infecções associadas às fraturas, numa corte multicêntrica, e a gente está mandando para publicação agora, mas já colocamos em vários congressos.
Yes, we have identified that the quinolone concentration above 50% is showing resistance with a better results in these cases, and this has been divulgated and propagated in many different lectures and in the literature. O fato de ter essa resistência quinolona e a dificuldade que nós temos de rifampicina no Brasil, the fact that we have this quinolone resistance and a situação de resistência a esses antibióticos no Brasil, the resistance to this kind of antibiotics in Brazil today, faz com que nós tenhamos que produzir informações científicas, estudos locais, leads us to lead scientific research and local medical teams com essas drogas que são antigas. Okay, with drugs that we know beforehand. Por exemplo, doxiciclina, por exemplo, sulfatimetopim. Existe pouca experiência no mundo inteiro com essas medicações, mas nós temos que progredir. Então, nós temos atualmente bons estudos brasileiros ongoing, ainda sendo feitos. We have ongoing research where we are trying to evolve with the knowledge of the usage of known drugs like doxycycline and sulfatrin. E que nós temos que ganhar essa experiência e fazer essas publicações. Eu vou só citar uma outra informação para o Alex também. Nós fechamos um estudo, também estamos submetendo, que nós comparamos a prevalência de infecções e fraturas por bactérias resistentes e bactérias gram-negativas entre o sul e o norte global. Okay. We have a recent study where we compare the resistance in fractions in bacteria among the south region and the global north. Comparando os países do sul global com os países do norte global. Yeah. We are comparing the countries of the south with the countries of the north. E o que nós identificamos nesse estudo, essa submissão será precoce, acontecerá logo, é que os países do sul global, que tem muito mais infecção associada à fratura, tem uma diferença significante de bactérias gram-negativas e bactérias muito resistentes comparado com os países do norte global. Yeah, we have identified that in the south hemisphere, the prevalence of infections of gram-negative bacteria related to infections in fracture is way higher compared to the global north. O problema, Alex, é que os guidelines que orientam infecções associadas às fraturas não contemplam essas infecções por bactérias resistentes e gram-negativas do sul global. E esse estudo é exatamente para criticar a falta de olhar dessas infecções que são comuns nos países do sul global, como o Brasil. So the issue we have is that currently there is no comprehension about the situation we have in the south, and okay, they only reflect the reality of the hemisphere, the north hemisphere.
and they do not explain why we have so much of this. So, eu gostaria de I would like to ask to Dr. Alex Surian, como é que é o problema da resistência a negativos no serviço dele, se ele está enfrentando esse problema, quais são as alternativas? how is the issue of the gram negative bacteria infection in fractures in the the hemisphere north, and what is the way you are using to deal with that? Yeah, well, definitely. I know that you have a much difficult situation in terms of multi-drug resistant gram negatives. Can you hear me well? Yeah. Yes, Yeah, okay. Could you please speak slow so we can translate for the audience? Sure, I will try to use the pause after you talk to translate to Portuguese, okay? Go ahead. Okay, that's fine. Okay, so here we have less, but we have had problems since the Ukraine war. We have received many patients from there, and with a very high resistant pathogens, particularly in Pseudomonas, multi-drug resistant Pseudomonas carrying NDN. So resistant to everything, only susceptible to colistin and cathedral. And also we have had problems with NDN Enterobacterales recently, because we have an outbreak in my institution, and here Aztreonam Ebibactam, or the combination of Ceftazidime Ebibactam plus Aztreonam, plus of course you got surgery, is the only way to manage, and sometimes with tigecycline or erbicycline is the only option that we have. And so we manage with surgery as good as possible, plus the possibility to manage or to use these new beta-lactams that we have had some good experience, I would say. Okay, I will try to rephrase that in Portuguese. Então, o Dr. Alex está dizendo, né, que eles tiveram algumas experiências, né, desde a guerra da Ucrânia, apesar de eles terem menos casos lá, e que eles costumavam tratar de uma determinada forma, né, mas que recently you managed that with surgery, right? And that Então, ele disse que está tendo muito problema desde a guerra da Ucrânia, né? Eles não tinham tanto problema negativo, muito resistente, mas após a guerra da Ucrânia, eles têm aumentado bastante por lá, especialmente, pseudomonas produtoras de NDM e também enterobacteriales produtoras de NDM, certo? Então, são bactérias que são sensíveis somente à polivexina e às vezes a glicol, não é isso? Então, que eles têm usado as novas combinações de beta-lactâmicos, né, como o ceftazidime e lactam, às vezes associado à tigecyclina, mas ele dá muita ênfase nesses casos muito resistentes ao tratamento cirúrgico, né? Quando você tem poucas opções e pessoas com menos experiência no tratamento de tratamento dessas bactérias são difíceis de tratamento, a ênfase no tratamento cirúrgico mais radical, mais curativo, é importante para ter uma boa resposta. Você quer completar alguma coisa que ele falou? Ok, Alex. Now there's a question for you. Alex, tudo bem? Com relação à delafloxacina, que existe no Brasil, eu tenho experiência e publicação com delafloxacina no Brasil. With respect to the delafloxacin in Brazil, that Dr. Morrow has some experience with. O que nós temos visto é um crescente aumento de resistência dos estafilococcus e aumento das CIMs, das concentrações inibitórias mínimas dos estafilococcus coagulados negativos para delafloxacina.
Okay, well, we have seen is an increasing resistance in Staphylococcus coagulans, negative coagulans, and E aumento das concentrações de vitórias mínimas. okay, and an increase in MIC in minimum inhibitory concentration. Então, eu gostaria de saber se ele está observando essa experiência com rápido aumento de resistência para a levofloxacina. Have you seen this rapid resistance increase for levofloxacin? No. We have the majority of patients that we have treated with telafloxacin for coagulase negative staphylococci. The MICs are around 0.25. The problem is that there is no cutoff point for susceptible and resistant. And up to now, the patients that we have treated for prosthetic joint infections mainly, good results and no development of resistance in coagulase negative staph. I know that there have been some description, my colleagues here in Spain, in Staph aureus with the development of resistance in some specific cases, but not something, at least, of course, the use is not so widespread, but not yet so common. Bom, então, doutora, você está dizendo que, né, que não é ainda um cenário muito comum que ele está vendo, né, também nas bases de estudo, né, da Espanha, né, esse aumento de resistência rápido, né, também a levofloxacina não é tão comum. And well, despite that not being common, should I highlight something about the MIC? Yeah. No, just that the MICs normally are 0.25. Ok, normalmente a concentração 0,5, né, se mantém. Então, o que ele está complementando é que tem alguns colegas que têm experimentado esse aumento de resistência, mas que isso não é a experiência dele, do serviço dele, mas ele também pontua que o uso do levofloxacina não é ainda tão disseminado. Então, talvez seja uma questão que a gente possa ver no futuro, mas ainda não é a realidade dele, tá certo? Gente, a gente está um pouquinho à frente do tempo, mas felizmente não temos compromisso para o nosso auditório. Eu quero fazer mais uma pergunta para os dois, ouvir a opinião dos dois, do Mauro e do Alex. I want to make two more questions for both doctors here. Na situação que você tem um paciente com critérios de infecção de prótese. In the situation where you have a patient with the prosthetic infection, mas a cultura dá crescimento, a cultura dos múltiplos materiais dá crescimento somente a estafilococcus coagulase negativo em uma amostra. But the culture of many multiple materials only generates the growth in one of your samples. Para coagulase negativo, estafilococcus. Because of the staphylococcus negative. O que vocês fazem, Mauro e Alex? Vocês guiam o tratamento por essa cultura ou mantêm o tratamento empírico ou investigam mais a etiologia? Qual é a conduta? Okay, what do you do usually? Do you keep the treatment, or you do something with the culture? Yeah. Just let me ask one question. You mean just a single culture positive coagulase negative staph? Yes. In intraoperative samples, yes. Isn't it? With a patient with criteria for infection, confirming with criteria yeah. for infection. Yes. Exactly. This is the second question, yeah? I mean, the patient has a high leukocyte count or high polymorphonuclear neutrophils count in the synovial fluid, etc. Then I will treat according to the antibiogram of this coagulase negative staph. I would not broaden the spectrum. I would focus on the treatment
of this coagulase negative stuff. Okay. This is what I do. Ok, o que eu faria seria concentrar no antibiograma e não consideraria essas outras possibilidades dos materiais, né, como solução, né? Bom, o que eu faria, o primeiro, nós fazemos sonicação junto com cultura de tecido. Isso ajuda muito para a identificação desses patógenos que são considerados provavelmente colonizantes, mas existem situações, obviamente, que é coletada uma amostra de tecido profundo, por exemplo, e cresce Staphylococcus coagulase negativo, e aí eu faço duas considerações. Primeiro, eu sei que estou falando rápido. Okay, please. Yeah, Dr. Mauro said that he used sonication with com cultura de tecido. With tissue culture, and he identifies the deep, profundos, né? Bactéria profunda. Cultura de tecidos profundos e sonicação significa que é cada vez mais incomum ter uma amostra só. Okay, each time is more difficult to find a positive a single sample, positive single sample. É mais raro ter positive single sample. Mas existe essa situação. E o que eu faço? Eu levo em consideração duas coisas importantes. Primeiro, e até uma experiência da Espanha, nas infecções precoces, com identificação de uma amostra de Staphylococcus hemolíticos ou Staphylococcus com comportamento de infecção aguda, eu valorizo. E nas infecções tardias, que nós chamamos de intermediárias aqui, uma amostra eu valorizo completamente. O Staphylococcus epidermidis eu direciono para isso. Nas infecções precoces agudas ou nas hematogênicas agudas, eu acredito que é mais difícil valorizar somente uma cultura positiva para Staphylococcus coagulase negativo. Yeah, that's a hard one again. Okay, in the precoces or hematogenic infection, it's harder to give value, right, to a sample, and in the chronic cases, Dr. Mauro said that he finds value in pursuing this culture. Yeah, I totally agree with Mauro that it would be difficult to be sure that in a metagenous infection, a single culture for a coagulase negative staphylococci, particularly if it's not Staph epidermidis, is even an hemolyticus or Warneri or whatever other coagulase negative. I totally agree. Then I would ask, because normally in these infections you find Staph aureus or Streptococci or even gram-negative sometimes. And then when I see this problem is when the patient has received antibiotic in the days before, yeah. And then my other question is, I trust or not in this coagulase negative staph in an hematogenous infection, depending on my patient is receiving antibiotic prior to culture, yeah? Because if my patient has been receiving antibiotic priorly, then I would not trust so much in this coagulase negative staph. In this particular scenario, of course, I would be more careful in the selection of antibiotic focus on this coagulase negative staph, yeah. Ok, Dr. Alex. Dr. Alex está dizendo, né, que ele concorda com o Dr. Mauro, né, grosso modo, ele seria particularmente cuidadoso, né, na hora de cruzar as amostras. You would be particularly careful at the time of crossing the sample, right? Yeah.
o paciente tem infecção aguda e cresce só um coagulase negativo, se o paciente tem história de uso prévio de antimicrobiano, ele fica particularmente preocupado em direcionar o tratamento para esse coagulase negativo, porque a história de uso prévio de antimicrobiano pode ter afetado o resultado dessa cultura, então ele não olha com os olhos, né, não valoriza tanto e tem um cuidado maior para não direcionar por esse estafilococos aureus quando o paciente tem infecção aguda, precoce e usa antibiótico previamente. É isso? Acho que sim. Gente, eu teria um monte de outras perguntas para fazer, mas infelizmente a gente já passou bastante do nosso horário. Então eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, todos e todas que estão presentes no auditório nesse momento. Quem está no YouTube, pedir desculpas, houve uma série de problemas com o link de presença. Eu acredito que agora já tenha sido corrigido. Quem não conseguiu registrar a presença pelo link fornecido originalmente, por favor, tente novamente, tá? Um novo link fixado nos comentários do YouTube. Eu peço desculpas pelo inconveniente. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do Mauro aqui, meu grande amigo, pela aula brilhante. Eu sei que tem muita coisa para discutir, nós vamos ter mais uma oportunidade para discutir tratamento antimicrobiano dentro do ciclo ainda. A gente reservou uma sessão especial para falar da questão da multiresistência. Então teremos mais uma oportunidade para discutir e é sempre um prazer ter você aqui. E, é claro, agradecer a presença do Dr. Alex Soriano. Foi uma honra imensa ter você aqui conosco. I'd like to especially thank to Dr. Alex Soriano. It's an immense honor to have you among us. And okay, so beforehand. Muito obrigada pela sua aula brilhante. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar e tirar as dúvidas. Nós nem conseguimos falar sobre os novos antimicrobianos, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar em mente aí, pensando em termos de incorporação de tecnologia. Eu espero encontrá-lo no Porto, no encontro, né, do próximo EBGIS. I'd like to have more time to ask you more questions. We have a lot of questions about the new antimicrobians, and I hope to find you again in the next meetings. APGs? APGs, in the next APGs, yeah. For sure. It will be my pleasure to see you again, Mauro, and all your Brazilian colleagues. And thank you so much for inviting me. You're welcome. Obrigada, pessoal. Então, até o próximo encontro, dia 5 de agosto. Tá bom, gente? Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Desculpa, eu acho que eu falo. Eu acho que também tem a